Oi, gente, bem-vindos ao nosso último Quarentena com o Dari. E antes de seguir para o tema do nosso vídeo de hoje, a gente vai trazer algumas notícias que aconteceram durante essa semana. Infelizmente, o Brasil superou a China no número de mortes pelo Covid-19 e hoje nós somos um dos países em que mais se morre por essa doença. E em meio a tantas notícias ruins sobre o Covid-19, o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, se recuperou da doença e voltou às atividades essa semana. Somente alguns dos distritos de saúde indígena receberam testes de coronavírus. Os profissionais que foram enviados para os locais não foram previamente testados e temem que haja uma tragédia ao entrar em contato com as aldeias. Fontes de dados confirmadas por especialistas mostram que pode haver subnotificação nos casos de morte por Covid-19. Um indício que aponta essa afirmação é que os casos de morte por síndromes respiratórias aumentaram em 1.035% nos registros em cartórios. A contínua oscilação das declarações do presidente, a propagação de desinformação e os pedidos de desculpas se tornaram parte do cotidiano brasileiro. O presidente ora assume posição radicalista, ora mais moderada, e um contínuo vai e vem de discursos que se contradizem. Tal postura confere descrédito ao Brasil aos olhos dos outros países, ganhando as páginas dos principais jornais do mundo de forma negativa, sendo que muitas vezes o presidente brasileiro é tido como insano. O tema dessa semana são as oscilações de discursos do governo Bolsonaro e a sua relação com a política externa. E para falar sobre isso, nós convidamos o professor Áureo Gomes. E aí, pessoal, tudo bom? Hoje eu vim aqui a convite do diretor acadêmico de Relações Internacionais da UFO compartilhar com vocês alguns breves apontamentos sobre a relação entre a pandemia de Covid-19, e a política externa brasileira, Eu estou interessado aqui em discutir essa relação, a resposta do governo e a política externa brasileira. É importante destacar, eu gosto sempre de dizer isso, que análises de conjuntura num momento tão crítico assim, elas são perigosas, porque o volume de dados que a gente tem que processar é muito grande. Mas também penso, que enquanto analistas internacionais, a gente não pode se esquivar dessa tarefa, Então, com o intuito mais de abrir o debate do que encerrá-lo, eu gostaria de fazer duas ponderações aqui com vocês. A primeira ponderação é relativa ao que eu vou chamar aqui de impactos materiais. Com o aumento do número expressivo de casos no Brasil, assim como o grave aumento do número de mortos, me preocupo como essa situação pode impactar o comércio internacional do nosso país, aqui no curto e médio prazo, Penso isso porque, por exemplo, dois dos nossos principais insumos de exportação, soja e carne, podem eventualmente sofrer barreiras sanitárias de outros países. Nós não estamos lidando devidamente com a pandemia, os casos só aumentam, muitos países podem se preocupar que esses insumos possam vir contaminados. Ainda que o Ministério da Agricultura vem tentando fazer isso, conter essas reações, o que está vindo da presidência diverge das orientações internacionais. Então, se a gente pega essas divergências, acrescenta a elas o aumento de casos, eu não acho desprezível, que a gente, num futuro aí próximo, relativamente próximo, a gente possa ter barreiras sanitárias sendo levantadas com relação aos nossos insumos. Além disso, penso que essa resposta brasileira à pandemia, sobretudo quando a gente pensa os ataques recentes à China por parte de congressistas e da nossa própria chancelaria, podem prejudicar muito a parceria que o Brasil tem com a China. Ainda que os chineses sejam bastante pragmáticos, eu penso que o aumento do número de casos do Brasil, essa confrontação com a China, no momento em que a gente precisa importar da China equipamentos de proteção individual, respiradores, a gente precisa importar reagentes, tudo isso pode prejudicar ainda mais a resposta brasileira nesse momento. Um segundo aspecto que eu gostaria de discutir aqui com vocês é que eu vou chamar aqui de aspecto reputacional. Hoje o Brasil, ao confrontar a OMS e as principais práticas internacionais para combate a pandemias, ele acaba se tornando um pária internacional. Outros países que têm posicionamentos semelhantes ao nosso são Belarus e o Turcomenistão. Até os Estados Unidos, agora com o Trump, a grande referência do presidente Bolsonaro, vem se afastando do posicionamento brasileiro. O nosso chanceler Ernesto Araújo, certamente um
o pior chanceler que a gente tem aqui nos últimos anos, talvez até na nossa história, ele fez comparações descabidas entre as respostas à pandemia, né, o protocolo para você lidar com a pandemia e campo de concentração, né? Enfim, esses posicionamentos brasileiros podem, penso eu, que podem impactar muito a inserção internacional do nosso país no curto prazo, no curto e médio prazo, né? Seja essa inserção pensada em parcerias internacionais com outros países, né? Hoje, que país gostaria de se alinhar ao Brasil e se aliar também ao Brasil? E, sobretudo, pode prejudicar bastante a inserção internacional do nosso país mediante organismos internacionais, né? Enfim, é isso. Espero que esses apontamentos ajudem a gente a passar por essa situação toda e discuti-la de forma bastante crítica, né? E nos vemos numa próxima. Até mais. Tchau. Esse foi mais um Quarentena com o Dari. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e de nos seguir nas redes sociais para continuar acompanhando o nosso trabalho. Um beijo e até a próxima!